E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou fazer de um formato em que eu vou mostrar um vídeo para vocês de um fenômeno químico, de um experimento, e todos eles têm o mesmo princípio do tema da aula, que é reações redox. E a gente vai construir a nossa discussão, construir o nosso raciocínio em cima do experimento que foi mostrado. E lembrando, para você entender direitinho o que a gente vai ver aqui nessa aula, você precisa entender o que foi dito na aula passada, que é como calcular o número de oxidação. Então, os conceitos que foram apresentados lá vão ser muito úteis para a gente, beleza? Perdoem se a minha voz falhar um pouco, é porque eu ainda estou me recuperando de um resfriado. Então, sem mais delongas, bora para a videoaula. Então, galera, no primeiro vídeo, o cara ele pega um prego e mergulha esse prego dentro de uma solução de íons cobre. Essa solução azuladinha que vocês estão vendo, ela é cobre dissolvido em água. Prestem atenção na cor do prego antes. E depois de um tempo ele tira esse prego e forma-se um depósito de cor avermelhada na superfície do prego. Beleza? Vamos ver o que foi que aconteceu. Inicialmente nós temos cobre aquoso, que é o cobre presente na solução, e zinco sólido, que o zinco ele fica na superfície do prego para proteger o prego da ferrugem. E depois de um tempo nota-se a formação de cobre sólido. Vocês já viram fios de cobre, esse que é usado na eletricidade, aí, na fiação, ele é avermelhado, indicando a presença do que aqui é cobre mesmo. E a formação de íon zinco, porque com essa reação, com o passar do tempo, essa coloração ela vai ficar menos azul e vai ficar mais incolor, porque o que dá o azul dela é o cobre. E como o cobre ele vai para a fase sólida, não vai ter cobre lá dentro e ela vai ficar incolor, já que o zinco é incolor, beleza? E agora vamos analisar o NOx de cada elemento aqui. O zinco, o NOx dele é 0 e foi para 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. E a gente escreve a semi-reação dele assim, ó. O zinco sólido sofre oxidação. Já já a gente vai estudar cada termo desse, tenha calma. E perde 2 elétrons, beleza? E lembrando, isso aí é para você anotar na alma de vocês. Tudo que você vê uma partícula iônica, ela está na fase aquosa, beleza? E se ela tiver com NOx 0, ela está na fase sólida, ok? E o cobre? O cobre ele vai de 2+ para 0, ou seja, ele ganhou 2 elétrons. E aqui a gente escreve a semi-reação do cobre. O cobre 2+ na fase aquosa, ganhando 2 elétrons, indo para cobre sólido. Se a gente somar essas duas reações, a gente vai cancelar elétron com elétron e vamos ter que a reação global aqui, ó, zinco sólido mais cobre aquoso, formando zinco aquoso mais cobre sólido. Beleza, isso é uma reação redox, uma reação de transferência de elétrons. E vamos analisar aqui cada um desses elementos. O zinco e o cobre. O zinco ele perdeu elétrons e o cobre ele ganhou elétrons. Tá tudo aqui exemplificado nas semi-reações. O que indica que o zinco ele perdeu elétrons mostra que o NOx dele aumentou. Ou seja, de 0, que o NOx de substância simples é 0, foi para mais 2. O NOx dele aumentou. E o NOx do cobre? O NOx do cobre está de mais 2 e vai para 0, que é uma substância simples. Então o NOx dele diminuiu. Aqui, voltando para o zinco. Pelo fato do zinco ter o seu NOx aumentado, nós dizemos que ele sofreu oxidação. E o que é oxidação? É perder elétrons. E o cobre? Já que o cobre ele ganhou elétrons, ele sofreu redução. Por que esse nome? Justamente pelo NOx dele. Ó. O NOx dele reduziu de valor. Tá de mais 2 e veio para 0. Beleza? Nós dizemos que o zinco ele é o agente redutor, ou seja, ele provoca a redução da outra espécie. Como é que ele provoca a redução da outra espécie? Ele sofrendo a oxidação. E o cobre ele é o agente oxidante. Por quê? Porque ele provoca a oxidação da outra espécie. Como?
ganhando elétrons, ou seja, roubando os 2 elétrons da outra espécie, beleza? Nos vestibulares vocês podem ver essa reação escrita dessa forma aqui, ó. Sulfato de cobre e sulfato de zinco. É as mesmas coisas, só que muda a notação. Isso porque pro cobre ele tá dissolvido em água, ele é um sal, ele precisa do cátion e do ânion. E o ânion nesse caso é o íon sulfato. Aí por que eu não coloquei o sulfato aqui? Porque o sulfato ele não participa da reação. Ele é só o íon espectador. Então, como tem sulfato dos dois lados, ele não participa. A gente pode omitir a presença do sulfato e escrever nessa forma aqui. Beleza? Que nós dizemos que aqui é a equação essencial. Só aparece aqui quem realmente importa. Beleza, gente? Vamos para a próxima. Olha essa próxima reação aqui. Aqui o cara ele pega o fio de cobre. Aí vocês veem ó, que o fio de cobre já é avermelhado. E ele coloca uma solução de prata, íons prata. E note que assim que ele coloca o cobre inicialmente vermelho, já começa a escurecer. E depois de um tempo, ó, percebam que vai formando ó, umas partículas ao redor do fio de cobre, tá vendo? Ó? E a solução antes incolor tá ficando o quê? Azul. E aí, o que é que vocês acham que é esse azul aí, hein? Tem uma ideia? Aqui, inicialmente, nós temos cobre sólido, que é o do fio, e íons de prata, que é proveniente da solução. Depois, o que é que vai ter? Íons cobre. Por que íons cobre? Porque a solução ela fica azulada, significa que cobre foi para a solução. E prata sólida, ou seja, a prata que estava na forma de íons, ela veio se depositar aqui no cobre, beleza? Agora vamos olhar para o NOx de cada elemento. O cobre, o NOx dele é 0, foi para mais 2. Significa o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. A gente escreve a semi-reação dele aqui. A prata está de mais 1 NOx dela e foi para prata 0, porque é uma substância simples, sem carga, o NOx dela é 0. Significa o quê? Que ela ganhou 1 elétron. E a gente escreve a semi-reação dela aqui, beleza? E agora, como é que a gente vai fazer? Notem que o cobre ele perde 2 elétrons e a prata ela ganha só 1 elétron. Então a gente vai ter que balancear essa equação para o número de elétrons doados ser igual ao número de elétrons recebidos. Beleza, galera? Então como é que a gente faz isso aí? A gente faz multiplicando isso aqui pelo número de elétrons que tem aqui em cima. Ou seja, se aqui só tem 1 elétron e aqui em cima tem 2, a gente multiplica isso aqui por 2. Repete o que está em cima e multiplica tudo embaixo por 2. Aí fica 2 pratas iônicas mais 2 elétrons, formando 2 pratas metálicas. A gente pode somar as duas semi-reações. Corta elétron com elétron, porque tem elétron de um lado da seta reacional e elétron do outro lado da seta. E nós vamos ter que o cobre sólido mais 2 mols de prata iônica geram cobre 2 íons cobre mais a prata metálica, beleza? E lembrando também que vocês podem ver no vestibular, essa reação, a prata ela tá com o contra-íon dela, o nitrato de prata, que é o nitrato aqui, ó. Como o nitrato ele não participa da reação, a gente pode cancelar ele e escrever dessa forma aqui, beleza? Bora para a próxima. A reação entre o zinco metálico e o ácido clorídrico. Note que é formado uma grande quantidade de gás. Esse gás é o gás hidrogênio. E no final da reação é formada uma solução aquosa de zinco. Agora vamos analisar essa reação química. Inicialmente nós tínhamos zinco metálico aqui no tubo de ensaio e ele reagiu com o H+ proveniente de um ácido que foi adicionado. E em seguida esse zinco ele foi dissolvido, gerando o íon zinco 2+ em solução e gás hidrogênio que a gente vê durante o borbulhamento. Agora vamos olhar o NOx de cada elemento aqui. O zinco, o NOx dele aqui é 0. De 0, porque ele é substância simples, veio para 2+. O NOx aumentou 2 unidades. Significa o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. Vamos escrever agora a semi-reação. E o hidrogênio? O hidrogênio, o NOx dele aqui é mais 1.
de mais 1 veio para 0, perdeu uma unidade, ou seja, significa que ele ganhou um elétron. Ok? Vamos reescrever aqui a reação química dele aqui. E tem que estar balanceado, ó. Se é um H mais aqui e formou gás hidrogênio, que é H2, a gente tem que colocar o meio aqui, ó, para dizer que formou, que aqui só tem um mol de hidrogênio, beleza? Ó, o zinco perdeu 2 elétrons e o hidrogênio ele recebe 1 elétron. A gente tem que balancear essa reação, né, para ficar ok. O número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons ganhos. E aí, multiplicando aqui embaixo por 2, como é que vai ficar? 2H mais 2 elétrons. Quanto é 2 vezes 1 meio? 2 vezes 1 metade? Dá 1 inteiro, né? Então, 1 mol de H2 gasoso. E repete a equação aqui do zinco embaixo. Pronto, agora o número de elétrons está igual. Aqui a gente pode passar a régua e somar. Cancela elétron com elétrons. E a gente vai ter o quê? Zinco sólido mais 2 mols de H+, gerando zinco 2+, mais 1 mol de gás hidrogênio. Vocês veem que, ó, o zinco ele perde 2 elétrons e o hidrogênio ele ganha 1. Então precisa de 2 elétrons, 2 hidrogênios para receber esses 2 elétrons do zinco, beleza? E vocês podem ver, como eu venho sempre falando, na forma não essencial. Por exemplo, aqui o ácido que ele usa é o ácido clorídrico, o HCl. Então, o HCl é adicionado aqui e no final forma cloreto de zinco. Como aqui essa reação, o cloreto aqui, o cloro, ele não participa, a gente pode omitir ele conforme eu fiz aqui. Agora nós vamos ver reações redox na química orgânica. Lembrando que nossa aula é de físico-química. Ou seja, não é o foco da nossa aula falar de química orgânica, mas reações redox são presentes até na química orgânica. Então vamos ver aqui. As reações redox, elas ocorrem muito na oxidação de álcoois. Como é que isso ocorre? Inicialmente nós temos um álcool primário, que é o etanol ou álcool etílico. Por que primário? Porque a hidroxila está ligada a só um carbono. Esse etanol ele sofre oxidação e vira um aldeído, ó, um C-OH. Esse aldeído aqui é o etanal, ou então acetaldeído. E o acetaldeído, esse aldeído aqui, ele sofre outra oxidação e vira ácido carboxílico. Aqui nós temos o ácido etanóico, ou então o ácido acético. É um ácido porque tem uma C-O ligada a um OH aqui, beleza? E agora a gente vai analisar o NOx dos carbonos aqui, é somente do carbono alfa. E o que é o carbono alfa? É esse carbono aqui, ó, que está ligado ao grupo funcional, beleza? Esse outro carbono aqui, ó, vocês veem que ele continua sendo CH3, ele não muda a vizinhança dele, ou seja, o NOx desse carbono aqui sempre vai ser -3. Agora, por isso que a gente só vai analisar desse carbono aqui, que é ele que interessa, ele que está mudando. Vamos ver esse primeiro aqui no álcool, o NOx dele como é que vai ser. O NOx dele vai ser -2 por conta desses 2 hidrogênios. Por que -2? Ó, lembra da aula passada? O hidrogênio, ele é pouco eletronegativo, ou seja, ele doa os seus elétrons. E o carbono, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, como cada hidrogênio só doa um elétron, e um elétron tem sinal de -1, aqui tem 2 hidrogênios e esses dois vão doar 2 elétrons, ou seja, ele vai ter uma contribuição de -2 para o carbono, ou seja, ele vai doar 2 elétrons por carbono. E aqui nós vamos ter uma contribuição de +1, porque o oxigênio ele é eletronegativo, ou seja, ele vai roubar elétrons do carbono. Se ele rouba elétrons do carbono, então ele vai ter uma contribuição de +1. E para a gente saber o NOx aqui desse carbono, é só a gente somar esses dois valores. E aqui, ó, nesse carbono, carbono, eles são o mesmo átomo. Eles não vão roubar um do outro, porque eles têm a mesma força. Então aqui, a contribuição desses dois aqui, ó, é 0. Beleza? Então a gente somando esses dois aqui, ó, nós vamos ter que o NOx do carbono no etanol, o NOx do carbono alfa, vai ser igual a -1, ou seja, ele está com um elétron a mais na sua estrutura, na sua vizinhança.
Vamos ver aqui agora do aldeído. Aqui nós vamos ter menos um, porque aqui só tem um hidrogênio, e esse hidrogênio está dando um elétron para o carbono, ou seja, menos um. E aqui nós temos uma dupla ligação. E o oxigênio ele rouba 2 elétrons do carbono, então vai ser mais 2. E o NOx aqui para a gente somar vai ser mais 2 menos 1, que vai ser igual a mais 1. E por fim, aqui no ácido carboxílico, nós temos que aqui nós temos uma dupla ligação, ou seja, mais 2, porque o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele puxa 2 elétrons do carbono, ou seja, o carbono vai ter mais 2 de carga. E vai ter mais um desse outro lado aqui, porque aqui é uma ligação simples e o oxigênio só está roubando um elétron, porque é uma ligação simples. Somando aqui, nós vamos ter que o NOx do carbono aqui, no ácido carboxílico, vai ser igual a mais 3. Nós vemos que está crescendo, né, o número de oxidação aqui, ó. Se está crescendo, mostra que ele está sofrendo oxidação. E essa reação aqui, ela é muito vista no vinagre. No rótulo do vinagre está escrito vinagre de álcool. Por quê? Porque o álcool ele sofre oxidação e gera ácido carboxílico. E o vinagre é uma solução de ácido acético. E o ácido acético, que é esse ácido aqui, ó, o ácido etanóico, é um ácido carboxílico. Então, o ácido que você coloca lá na salada, você tempera com vinagre, é o ácido carboxílico vindo do álcool, beleza? Essa reação ela é vista também nos bafômetros, porque os bafômetros, como é que eles agem? O etanol proveniente da corrente sanguínea, que está no hálito, ele reage com a solução de dicromato. Esse dicromato em meio ácido, ele sofre redução. Ele rouba os elétrons do etanol, do carbono aqui, do ácido carboxílico, transformando o etanol em ácido carboxílico. E aqui, se você for calcular o NOx aqui do cromo, no íon cromato, o NOx dele vai ser igual a mais 7. E de mais 7 veio para mais 3, significa que ele ganhou 4 elétrons. Beleza? Então, o ácido aqui ele oxidou e o cromo ele reduziu. Beleza? E outras reações redox na química orgânica está nos produtos saneantes, ou seja, nos produtos de limpeza. Um exemplo disso é a nossa boa e velha água sanitária, que nós utilizamos para fazer a desinfecção do chão, de comidas, de superfície. Enfim, a água sanitária ela é uma solução de hipoclorito. Hipoclorito é esse ânion aqui, ó, ClO4-. O hipoclorito ele reage com a matéria orgânica, que aqui eu simplifiquei por botar, eu generalizei como não especificar qual é a matéria orgânica, porque qualquer matéria orgânica ela oxida, gerando o que? Gás carbônico, água e gás cloro. O gás carbônico e água, galera, ele não é tóxico como a matéria orgânica, como os micro-organismos que a gente quer eliminar. E o gás carbônico, ele possui o NOx do carbono no estado máximo de oxidação, que é mais 4. Ou seja, oxida o carbono totalmente, oxida ele todo, beleza? Por isso você coloca que boa, ou água sanitária, numa roupa sua colorida, uma água sanitária muito concentrada, ela acaba descolorindo, porque o corante, o pigmento, ele é uma substância orgânica e ela acaba sendo oxidada e perde a sua cor, beleza? E é formado também, ó, gás cloro. Muito importante, você nunca deve misturar água sanitária com outras coisas, somente com água. Porque o gás cloro, ele pode ser produzido em grande quantidade e ele é muito tóxico, pode ser muito prejudicial para você, principalmente se você estiver limpando o banheiro, que é um ambiente fechado e que pode ocorrer um grande acúmulo de gases, beleza? Então, só misture água sanitária com água, nunca com vinagre, nem com nada disso, beleza? E outro exemplo de produto saneante está no ozônio, que é utilizado na desinfecção de hospitalares, porque ele é utilizado na forma de gás ozônio. Aqui, essa ilustração aqui, essa foto, mostra um
cara que vai entrar no hospital, ele passa por uma câmara de desinfecção por ozônio. E como é que funciona o ozônio? O ozônio, ele é essa substância aqui, ó, o O3. O ozônio, na presença da matéria orgânica, ele acaba oxidando ela ao estado máximo, que o que é? Que é gás carbônico, que aqui o gás carbônico ele vai ter um NOx de mais 4, gerando o que? Água e gás oxigênio. Beleza? E é usado também para purificar águas, naquele famoso superzon, que a água sai com gostinho estranho, a água mineral. Então lá é utilizado o ozônio para purificar a água. Beleza, gente? E aí, galera, gostaram do novo formato da videoaula? Se gostou, deixa aquele like, se inscreve, compartilha esse vídeo aí pra galera. Aí com uma forma até de informativa, que não seja mesmo pro vestibular, que não seja só pro Enem, mas com uma forma de informar sobre vários processos que ocorrem em nosso dia a dia. E a química é isso, estuda esses processos que estão ao nosso redor. Então, valeu por ter assistido até o final. Muito obrigado mesmo, e é isso. Valeu, até a próxima.